E aí, vamos aprender um pouco sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo? E aí, turma, tranquilo? Professor Alex na área. E hoje, como dissemos, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Falaremos um pouco sobre seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Antes de prosseguirmos, é importante resgatarmos o entendimento sobre o que é grau. Eu não vou entrar muito em detalhes. Temos aqui uma imagem de um transferidor. Tá? Esse é o transferidor de 360 graus. Tem transferidor que ele é só metade, né? 180 graus. Temos aqui o ponto de origem dele, certo? O ponto central dele. E aqui nós temos as medições dele que estão em graus. O que é o grau, então? Se nós pegarmos a circunferência, certo? A circunferência, dividirmos ela em 360 partes, cada partezinha dessa a gente vai chamar de 1 grau, ok? Aqui eu vou representar, o ângulo está marcando 0 graus, então do ponto de origem, olhando para cá, ele está em 0 graus, ok? Se aumentarmos o ângulo agora de 0 para 36 graus, por exemplo, em relação ao ponto de origem, formou-se um ângulo de 36 graus, este arco, certo? Então, este arco aqui, em relação ao ponto de origem, formou um ângulo de 36 graus. A animação é legal porque a gente consegue observar aqui o que acontece com os graus conforme eu vou aumentando, certo? Chegamos aqui em meia volta, 180 graus. Quando a gente dá a volta completa, são os 360 graus, são as 360 partes, né? Aí na imagem, vocês vão perceber aí na imagem que 360 para no mesmo ponto de 0 graus, ok? Outro resgate que precisamos fazer antes de prosseguirmos é a comprovação de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será de 180 graus. Vamos demonstrar aqui pela figura aí na tela. Tracei aqui uma reta, certo? Um segmento de reta, de forma oblíqua. Tracei outro segmento de reta aqui. E, na horizontal, cruzando este ponto, tracei mais uma reta, mais um segmento de reta, né? Com isso, neste vértice aqui, nós temos este ângulo, ok? Que no caso, eu vou chamar de ângulo A. Já neste outro vértice aqui, formou-se outro ângulo, ok? Chamaremos de B. Vocês observaram, portanto, aqui que no meio formou-se um triângulo e pouco importa o formato deste triângulo. Já neste vértice temos um terceiro ângulo que chamaremos de C. Ângulos A, B e C. Beleza. Vocês concordam comigo que há uma congruência do ângulo formado deste lado com este ângulo aqui? Eles possuem a mesma medida. Eles são iguais. Essa mesma situação ocorre com os demais ângulos. Então, este ângulo B, ele é este ângulo B, a medida dele é congruente, é igual à medida deste ângulo que está oposto a ele pelo vértice. Certo? Faremos a mesma coisa aqui no ângulo C. Okay? Como esses segmentos de reta na horizontal estão nivelados e paralelos, você concorda comigo que o ângulo formado aqui
pela reta horizontal e com essa reta oblíqua é o mesmo que se forma aqui? Faz sentido? E a mesma coisa acontece desse lado. Temos aqui a reta na horizontal, que com essa outra retinha aqui, formou-se esse ângulo C. Da mesma forma, esse ângulo C ele vai aparecer aqui na mesma medida. E o que aconteceu, meu povo? Olha para isso aqui, ó. Lembrem-se que na tela anterior, a do transferidor, o ângulo formado por meia volta não é equivalente a 180 graus? Não é a mesma coisa que formou aqui, gente? Né? Então, se somarmos o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, teremos 180 graus. Ok? Portanto, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Ok, pessoal. Seguindo. Comumente, vemos nos materiais matemáticos, sempre que tratam de ângulos, eles fazem uso de letras que vêm do alfabeto grego. Temos aqui algumas que são as mais utilizadas. O alfa, beta, gama e teta. Okay? Tem outras, mas essas são as mais utilizadas. Temos aqui, portanto, um triângulo, retângulo, certo? Retângulo porque um dos seus ângulos internos mede 90 graus. Oposto a ele e lado maior é a nossa hipotenusa. Já aprendemos isso nos vídeos anteriores. E os dois lados restantes são os nossos catetos. Vamos falar agora sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A primeira delas, o seno. Toda vez que a gente fala de razão, a gente está falando sobre uma divisão. E o seno é a razão, é a divisão entre a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente, aqui eu vou escrever completo, dividido também pela hipotenusa. Já a tangente é a razão da medida do cateto oposto, aqui eu vou abreviar, dividido pelo cateto adjacente. Ok? Professor, o que é cateto adjacente? O que é cateto oposto? Bom, a gente já sabe o que é a hipotenusa, a gente agora vai aprender a classificar o que é cateto oposto ou adjacente, e isso vai depender do ângulo que você está analisando. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que esse ângulo formado, eu vou chamá-lo de alfa, certo? Então, em relação ao ângulo alfa, imagina que o ponto B aqui é o seu olho, você está olhando para lá, ó, nesse sentido aqui, certo? Em relação ao ângulo alfa, qual será o seu cateto oposto? O cateto oposto é o contrário ao ângulo alfa, certo? Então, será o cateto B, ok? Então, em relação ao ângulo alfa, o nosso cateto oposto é o B minúsculo, certo? Em relação ao ângulo alfa ainda, o cateto adjacente, ó, adjacente, aquele que fica colado ao nosso ângulo, ok? É o nosso cateto de letra C. Então, em relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente é o C. Perfeito? E agora, vocês vão perceber que isso muda dependendo do ângulo que a gente está analisando. Agora vamos analisar este outro ângulo aqui, formado pela vértice aqui do ponto C, certo? Esse ângulo eu vou chamar de beta, ok? E imagine então que agora o seu olho está aqui no ponto C e você está olhando nesse sentido. Em relação ao ângulo beta,
certo? Em relação ao ângulo beta, o nosso cateto oposto, qual que é? Ó, em relação ao ângulo beta, o cateto oposto, aquele contrário a ele, ó, aqui, ó, o cateto C, e o cateto adjacente é o B, concorda comigo? Ó, adjacente, ó, em relação ao ângulo beta, certo? Cateto adjacente agora é o cateto B, perfeito? A minha dica é a que eu mais gosto de utilizar, eu sempre trabalho com ela, é que o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno, S de seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente é o oposto pelo adjacente. Então aqui só temos as iniciais que eu destaquei na cor vermelha aqui. E aí forma essa palavrinha aqui que os alunos acham muito engraçado, mas é isso mesmo, SOCATOA. É muito prática e uma vez que você memoriza isso daqui, você não esquece mais. SOCATOA, seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto por adjacente. Perfeito? Ok. Vamos agora fazer alguns cálculos aí. Vamos imaginar então que a nossa hipotenusa aqui do exemplo mede 20 e um dos catetos mede 12. Ok? Quero descobrir os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos alfa e beta. Primeiro, está faltando a medida de um lado aqui, certo? Toda vez que nós temos um triângulo e deste triângulo temos a medida de dois lados, utilizamos Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Perfeito? Vamos lá. Hipotenusa. 20 ao quadrado. Perfeito? Cateto. 12 ao quadrado. Vamos descobrir qual que é o valor do outro cateto. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, logo 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. 144 passando para o outro lado vai ficar 400 menos 144, vai ser igual ao nosso cateto ao quadrado. Fazendo essa subtração aqui dá 256. O cateto, portanto, será o resultado da raiz quadrada de 256, que é igual a 16, certo? Então, 16. Beleza. Agora podemos calcular as razões trigonométricas aqui. Vamos lá. O seno de alfa será igual a, lembre-se, cateto oposto pela hipotenusa. Ó, seno só, seno oposto pela hipotenusa. A gente está tratando do ângulo alfa. Qual que é o cateto oposto a ele? Ó, 16. E a hipotenusa, 20. Certo? Não vou calcular aqui, tá bom? Quero apenas que vocês estejam craques aí na identificação e em como montar essas razões aqui. Cosseno de alfa. Você está aqui olhando pelo ângulo de alfa, nesse sentido. O cateto adjacente, o cateto colado ao ângulo alfa, é o 12. E a hipotenusa, 20. E a tangente do ângulo alfa será cateto oposto, 16, dividido pelo cateto adjacente. Certo? E o seno em relação ao ângulo beta. Qual será? Agora a gente está aqui, ó, observando o ângulo θ nessa direção. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Agora o cateto oposto é o 12 e a hipotenusa 20.
cosseno de beta, cateto adjacente, cateto colado ao ângulo que a gente está avaliando, 16, sobre a hipotenusa, 20. E a tangente de beta é o nosso cateto oposto pelo adjacente. Então agora é 12, 16. Perceba algumas relações aqui. O seno de beta ele tem a mesma medida que o cosseno de alfa. E o seno de alfa tem a mesma medida que cosseno de beta. Então agora conseguimos calcular o seno e o cosseno e tangente dos ângulos num triângulo retângulo. Eu vou deixar a medida, está vendo essa letra K aqui é igual a 5? Eu estou deixando a medida do cateto C igual a 5. Okay? E por enquanto meu ângulo de alfa está medindo 45 graus. A alfa está aqui. Perfeito? Temos aqui a nossa hipotenusa, é um triângulo retângulo, cateto B, cateto C, certo? Eu deixei fixado o valor para o cateto C. E aqui nós temos as medidas, as razões trigonométricas. Então, para o ângulo alfa, valendo 45 graus, então o ângulo alfa é o quê? Ó, ângulo alfa é o nosso cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que aqui está sendo representada pela letra A. Okay? Então, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Neste caso, nosso B vale 5, ok? E a medida da hipotenusa, nesse caso, está valendo 7,07. Olha o valor do seno. Olha o valor de cosseno. E o valor da tangente. Essa simetria aqui nos valores, né, esses valores idênticos aqui, isso acontece quando a gente está fazendo o cálculo da metade de um ângulo reto. Né? O ângulo reto é 90 graus, a metade 45 graus. Agora em relação ao ângulo beta, esse daqui é o ângulo beta, certo? Como é que você faz para encontrar o ângulo beta? Para calcular beta, o que a gente faz? A gente calcula 90 graus, porque como já tem 90 graus aqui, a soma dos outros dois ângulos tem que dar 90 graus para ser um triângulo retângulo, certo? E respeitar a regra de que a soma interna vale 180 graus. Como aqui já tem 90, então de 180 já tirou 90, então a soma desses dois aqui tem que dar 90. Então eu pego 90 e subtraio ao ângulo que eu tenho. Como o ângulo de alfa é 45 graus, logo o beta também vai ser 45 graus. E aí os valores de seno, cosseno e tangente, tanto para beta quanto alfa, serão iguais, porque os catetos aqui eles têm as mesmas medidas. Agora, vamos fazer uma alteração aqui. Vamos diminuir o valor de alfa. Vou colocar aqui o alfa em 30 graus. Então o alfa agora está medindo 30 graus. Olha o que aconteceu. A soma interna dos triângulos tem que dar 180. Então 90 com 30, 120. 120 para 180, 60 graus. Faz sentido? Então ângulo de 30 graus. Para um ângulo de 30 graus, nós temos que o seno dele vai ser sempre 0,5. Ok? Muito legal essa animação, né, gente? Eu posso brincar aqui com os valores do ângulo e ele já me traz os valores das razões trigonométricas aqui. Então, eu agora vou aumentar o ângulo alfa para 56 graus. Agora o ângulo beta está medindo 34 graus e nós temos aqui os valores de seno, cosseno e tangente. Legal, né? Temos aqui então um triângulo retângulo, certo? Em que este ângulo aqui está medindo 45 graus e eu estou calculando seno, cosseno e tangente para este ângulo de 45 graus. Okay? Aqui estão as medidas, né? Cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. A gente fazendo os cálculos pela razão trigonométrica, teremos essas medidas aqui. Ó. O cálculo está automático. Percebam que eu fixando o ângulo aqui, ó, pouco importa o tamanho do meu triângulo. O valor final para seno, cosseno e tangente, ele não se altera. Ok? Isso daqui vocês podem fazer a relação
com a semelhança de triângulos, porque os ângulos internos de triângulos semelhantes são iguais, né? Então, as razões trigonométricas, elas sempre darão o mesmo resultado. Então, aqui, ó, não importa o tamanho, não importa o tamanho da medida dos catetos ou da hipotenusa, se eu estou falando sobre o mesmo ângulo, seno, cosseno e tangente deste ângulo sempre dará o mesmo resultado. Ok? Vamos alterar aqui o ângulo. Vou diminuir um pouco esse ângulo aqui. Certo? 35 graus agora, por exemplo. Agora a gente tem aqui os valores para seno, cosseno e tangente, para um ângulo de 35 graus. Certo? Vocês podem conferir esses valores aqui em casa. E, de novo, eu posso diminuir ou aumentar que os valores finais para seno e cosseno não se alteram. Legal, né? Por hoje, deixarei esses dois exercícios. Determine os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa dos triângulos retângulos abaixo. Apenas duas figuras, dá para resolver tranquilamente com o que aprendemos hoje. É isso aí, agradeço por ter chegado até o final do vídeo, espero que tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like, indicar para o colega. Nos vemos no próximo. Fui!